Boa noite, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Hoje, dia 6 de março de 2025, estou falando aqui da minha residência, graças a Deus, às 21 horas e 43 minutos. Chega a época dos agricultores irem em busca de receberem sementes híbridas de cacau. E eu fui admitido na CEPLAC dia 5 de março de 1980 e, graças a Deus, dia 3 de setembro de 2019 saiu a portaria da minha aposentadoria. Esse tempo que eu trabalhei na CEPLAC, houve um período pré-CEPLAC, onde eu estudei na EMARC, CEPLAC, Uruçuca, Bahia, e sou, graças a Deus, da turma de 1978 e 79. E o Geraldo Borges Santos, em 1979, ele fez uma monografia e apresentou no curso de especialização em administração pública uma análise do porquê do sucesso que a CEPLAC obteve até então. E ele arrolou várias situações que levaram a CEPLAC a ser bem-sucedida no Brasil e no contexto internacional, na cadeia produtiva do cacau. E a CEPLAC trabalhava com pesquisa, assistência técnica de extensão rural e educação. Na área de educação, a CEPLAC mantinha a EMARC de Uruçuca, depois foram criadas as demais EMARCs de Rondônia, Teixeira de Freitas, Itapetinga e Valença, aqui na Bahia. Bem, quando chega a época dos agricultores visitarem o escritório local da CEPLAC e pleitearem sementes híbridas de cacau, a principal preocupação do profissional de assistência técnica de extensão rural, ou a profissional, é justamente, antes de entregar as ditas sementes híbridas de cacau aos agricultores, é necessário uma visita, uma prévia, para se fazer a seleção de solos propícios ao cultivo do cacaueiro. E todos os profissionais da CEPLAC, da área de assistência técnica de extensão rural e da pesquisa, sabem, tinham conhecimento ou têm, dos riscos que se coloca nas mãos dos agricultores de se omitir a seleção prévia de solos propícios ao cultivo do cacaueiro. O sistema radicular do cacaueiro exige uma profundidade efetiva, entre aspas, média de 1,20 m. E qualquer limitação de textura do solo arenoso, profundidade efetiva com limitações, com laje, com cascalho, com malha de pissarra, os solos de baixada, solos que naturalmente eles têm uma saturação muito rápida de água, né? Claro, e até a bananeira fica amarela nesse solo. São solos que não são recomendados para o cultivo do cacaueiro. E é interessante se ver o seguinte, que na época, quando o clima no Brasil, né, estava
estabilizado, havia uma preocupação muito grande quanto a esses cuidados antes de entregar as sementes de cacau aos produtores. Primeiro, quando era uma proposta para o agricultor plantar os cacaueiros com recursos próprios, a mesma preocupação que nós tínhamos no repasse da semente para produtores ou agricultores que iam financiar as novas áreas de formação de novos cacauais, entre aspas, as preocupações eram as mesmas. Não havia diferença. Todo profissional da CEPLAC, de assistência técnica de extensão rural, ele ou ela tinha um compromisso, é um compromisso que não pode ser substituído por arranjos, ou seja, anunciar na televisão, no rádio, que a CEPLAC vai fazer a inscrição de agricultores para repassar semente híbrida de cacau. Isso é uma grande falta de responsabilidade e respeito com o cidadão, com a cidadã brasileiros. É um ato muito assim irresponsável, é muita irresponsabilidade se repassar semente híbrida de cacau com o objetivo, é claro, de expandir, se fazer a expansão de novos cultivos do cacaueiro sem ir lá, sem o profissional de nível médio ou superior fazer a visita prévia, em loco, é claro, para escolher as manchas de solos que são propícias para o cultivo do cacaueiro. Eu trabalhei na CEPLAC, no antigo Departamento Especial da Amazônia, de abril de 1980 até março de 2001, numa mesma localidade, no Brasil Novo, no Pará, no escritório local da CEPLAC do Brasil Novo. E não só eu, mas vários colegas, todos nós passamos por essas experiências. Certa feita, eu fui visitar um agricultor que queria financiar 5 hectares de cacaueiros híbridos. E ali, é claro, eu levei o trato, fui fazer a visita, a seleção, e a área que ele queria implantar cacaueiros era solo arenoso. E solo arenoso, naquela época, eu detectei cacaueiro na faixa de 3, 4 anos de idade com ataque de chileboros de broca no período seco, típico da região dos 6 meses de período seco aí da Transamazônica, aí na área de jurisdição do escritório local da CEPLAC do Brasil Novo. Eu identifiquei cacaueiros com ataque de chileboros em solo arenoso, que se o profissional da CEPLAC, de nível médio ou superior, de até assistência técnica de extensão rural, fizesse a visita, não ia ser aprovado o solo daqui. E aconteceu o seguinte, houve uma morte assim muito significativa de áreas de cacaueiro na Transamazônica na década de 1980. Alguns colegas ainda são vivos e lembram disso aí. Ali na área do Brasil Novo, que o chefe do departamento chegou no escritório, Departamento Especial da Amazônia, o diretor, né? Chefe não, o diretor do Departamento Especial da Amazônia, ele chegou no escritório local do Brasil Novo, eu trabalhava lá naquela época, e convidou o engenheiro agrônomo local. E o que foi que aconteceu? A equipe técnica foi junto com o diretor do DPE, fomos no ramal, ali na Pioneira, e o agricultor se queixava que a área não estava prosperando, porque recebeu as sementes híbridas de cacau e fez todo o manejo, e havia morte de cacaueiros. E na época, o então diretor do Departamento Especial da Amazônia foi com a equipe do Brasil Novo, a equipe técnica, engenheiro agrônomo na época, que era o chefe local do escritório, e os técnicos em agropecuária. Fomos visitar a propriedade, ali no ramal na Pioneiro, o que foi que aconteceu?
Encontramos um agricultor na sede da propriedade e tal, e aí ele nos recebeu bem, graças a Deus. E o diretor do DEPE se identificou e todo mundo se apresentou. Aí o diretor disse: Olha, o diretor do DEPE, né, do Departamento Especial da Amazônia, nós viemos aqui para fazer uma visita aí na sua área, porque seca, uma seca preocupante na época, isso na década de 80, e houve uma proposta, entre aspas, consolidação de dívidas. Foi isso aí, entre aspas, Deus me lembrou, consolidação de dívidas. Quando nós pegamos o caminho, aí o agricultor disse: então vamos lá. Aí ele foi na frente: vocês podem me seguir. Quando nós chegamos, pegamos a picada, o caminho para chegar na roça, quando nós começamos a andar na área de cacau, o que tinha era o seguinte: pissarra, que é o mesmo cascalho, aflorando e havendo uma predominância desse tipo de solo com cascalho ou pissarra aflorando no solo e os cacaueiros sofrendo e cacaueiro com um péssimo aspecto vegetativo por causa da limitação do solo, porque o profissional não foi fazer a seleção do solo. Essa área, quando nós chegamos lá, em 1980, já estava plantada. A CEPLAC assumiu 100% desse trabalho de campo em 1980. Foi o ano que nós chegamos na Transamazônica. Nós chegamos lá dia 1º de abril de 1980. Foram 6 profissionais, não é isso? E nós fomos o Dacilton Matos dos Santos, o Marcos José da Silva, em memória, o Paulo Silva dos Santos, Edmundo Dias de Andrade, Francisco Pinheiro de Mato Neto e Henrique Pedreira Andrade. E 3 desses profissionais ficaram lá no escritório local do Pacal, que hoje é Medicilândia, e 3 ficaram no escritório local do Brasil Novo. Eu, Dacilton Matos dos Santos, Marcos José da Silva, em memória, e Paulo Silva dos Santos. E aí os outros, Edmundo Dias de Andrade, Francisco Pedro de Mato Neto e Henrique Pedreira de Andrade, eles ficaram no escritório local do Pacal, que tinha a usina de cana-de-açúcar, que hoje é Medicilândia. Bem, e na área que o agricultor tinha implantado os cacaueiros, o diretor do Departamento Especial da Amazônia, de então, ele pediu a palavra e aí fizemos um semicírculo. Sabe o que ele falou? Ele disse: olha, e ele é especialista em solos, viu? Ele foi diretor do CEPEC aqui na Bahia. O então diretor do DEPE. Já tinha sido diretor do CEPEC. Ele era especialista em solo, engenheiro agrônomo, graças a Deus. Ele disse: olha, se o profissional que viesse aqui selecionar esse solo para o senhor plantar essa área com cacaueiro, se ele viesse descalço, ele jamais ia entrar aqui. Agora veja, porque tinha muita cascalho. Aí todo mundo deu risada, né? Isso aconteceu, viu? Isso aconteceu porque existem pessoas. O engenheiro agrônomo, que era o chefe do escritório local do Brasil Novo, ele ainda está vivo, viu? Ele está vivo. Ele está vivo e mora em Altamira, Pará. E eu estou aqui e um Deus levou e o outro, e eu, Dacilton Matos dos Santos e Paulo Silva dos Santos, nós estamos vivos. E isso aconteceu. E aí a CEPLAC teve que apelar para um projeto de consolidação de dívida, porque os agricultores receberam sementes de cacau, sementes híbridas, e o profissional não foi lá fazer a seleção de solo, mas quando a CEPLAC assumiu essas áreas, assumiu 100% dos trabalhos de assistência técnica e extensão rural, essas áreas já estavam implantadas e financiadas. Na minha área de atuação, havia um agricultor ali, próximo, a propriedade dele era banhada,
e é hoje, né? Mas era porque quando era dele, o igarapé arrependido. Ali o solo também tinha afloramento de pissarra. 10 hectares com cacaueiro. Ele me convidou logo que eu cheguei e começou a dar problema. Ele disse que estava morrendo. Quando eu cheguei lá, ele queria que eu visitasse a área dele de 10 hectares e que foi financiada. Ele queria uma resposta do coração. Ele disse: olha, Matos, chamando pelo sobrenome, eu quero que você seja sincero comigo. Vamos andar na área e diga o que é que eu devo fazer. Aí, quando eu andei na área com ele, nós andamos. Afloramento, limitação de desenvolvimento de volume de sistema radicular. Mesmo o cacaueiro com o sistema radicular pivotante, a raiz genuína, né, a raiz pivotante, planta seminal, não é isso? O que foi que aconteceu? Com pissarra aflorada, plantou, porque abriu, né? Abriram os berços, plantaram, mas acontece que ele disse: e aí, qual é a sua orientação? Eu digo: olha, o senhor vai abandonar essa área, eu vou fazer um laudo técnico e mandar para o banco. Bem, foi isso que aconteceu. Outro chegou lá no escritório, ele era um dos maiores produtores de feijão, ali naquele ramal da 19 com a 21, 19 com a 21, por ali. Ele era um agricultor jovem e ele tinha a fama de ser o maior produtor de feijão. Feijão de arranque, né? Feijão mulatinho. E feijão de arranque no Pará exige solo de média a alta fertilidade natural. E todo mundo, rapaz, planta cacau na sua terra que você tem muita produção de feijão e sua terra é boa para plantar cacau. Ele foi no escritório e eu fui fazer a seleção desse solo. Quando eu cheguei lá, eu olhei a plantação de milho, a coisa mais linda de longe. Aí eu fiquei alegre. A mata com um bom aspecto vegetativo, um verde intenso. Cada espiga de milho, cada canela, né, de milho, como se o agricultor chama, bem desenvolvida as espigas. Aí eu levei o trado, aí eu digo: meu Deus, graças a Deus, aqui eu vim só para constar. Ele queria plantar com recurso próprio. Aí eu levei o trado no ombro, quando eu cheguei lá, que eu joguei o trado no chão, fez tcheco. Aí eu fiquei triste, aquilo bateu no meu coração, doeu. Porque a ponta do trado, a broca do trado, bateu em cima de um solo que tinha laterita, que tinha cascalho. Aí eu disse, eu disse, eu comigo, isso aqui, às vezes é só esse campo. Conversa, andamos no milharal, o trado não passou dos 20 centímetros, não teve jeito. Mas ele plantou milho, né? Aquela camada de solo, 20 centímetros, mas o sistema radicular do milho mais superficial e com boa fertilidade, boa não, alta fertilidade natural. Aí ele disse, e aí eu digo: olha, na área do milharal você não pode plantar cacau não. Aí eu fui explicar: no verão vai morrer tudo. Vai dar chileboros, broca e o seu dinheiro vai para o ralo. Você vai dar murro em ponta de faca. Você vai tomar prejuízo, porque tem que ter o retorno, é claro. Bem, do investimento em área de cacaueiro, seja com recursos próprios ou financiado. O custo é o mesmo. Então, o que acontece? Aí eu disse para ele: olha, não se preocupe não, a mata era próxima. Você não se incomoda da gente entrar nessa mata agora? Ele disse: é comigo mesmo. Pegou, bafou o facão e foi na frente, pois nós andamos quase o dia todo, olha, na mata. Todo lugar que eu colocava o trado e que ia fazer uma tomada de profundidade do solo, nem coletar amostra de solo não tinha condições. Então, aí veja só, a gente começou a trabalhar aí no Pará e teve um caso lá em Medicilândia, que teve um colega nosso foi tirar amostra de solo, o solo vermelho, sangue de boi. Eita, aqui é terra roxa. Aqui a gente vai mandar amostra para Belém só para mandar. Quando chegou lá em Belém, latossolo vermelho.
Aí mandaram outra amostra, latossolo vermelho, não era terra roxa. E quantas áreas eu e outros colegas nós não aprovamos? Porque o solo, a gente perfurava o solo para tirar a amostra de solo, era tranquilo, 20 centímetros, bastava ser 20 centímetros, não é isso na época. E quando a gente ia fazer uma tomada de profundidade do solo, quando chegava nos 80 centímetros, o trado não passava de jeito nenhum. Aí o que, que vai acontecer? O sistema radicular do cacaueiro, a coifa, né, ela vai desenvolver. Quando encontrar uma barreira física, ela vai subir, ela vai retornar e vai fazer com que os cacaueiros, na época do verão, agora imagine, a onda infelizmente, plantar cacaueira a pleno sol. Agora o agricultor vai receber semente híbrida de cacau, e nesse afã de plantar cacaueiro a pleno sol, sem se conhecer se o solo realmente é apto para o cultivo do cacaueiro, aí o solo não tem boas características físicas, não é isso? É solo arenoso, ou tem uma predominância de cascalho, pissarra, mesmo abaixo, com 80 centímetros, solo de cacaueiros a pleno sol, a temperatura aumenta, aí os cacaueiros vão morrer. Não é isso? Aí vai querer fazer irrigação. Aí acontece o seguinte, que a irrigação em áreas de cacaueiros a pleno sol, quando chegar na época de seca crítica, não vai ter água nem para fazer irrigação, não é isso? Então é o seguinte, olha, é uma grande falta de responsabilidade se entregar semente híbrida de cacau ou de cacaueiro para um agricultor ou agricultora preparar mudas de cacaueiros e fazer o plantio. Isso é inadmissível. Assim, na Bíblia tem um texto que diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse fermento de se entregar semente híbrida de cacau, como está se fazendo agora, quando eu fui contratado e trabalhei na CEPLAC, esse fermento não existia dentro da CEPLAC, não. A CEPLAC só entregava semente, só repassava semente híbrida de cacaueiro, seja financiada na área de FNC, entre aspas, de formação de novos cacauais, ou áreas com recurso próprio, com a prévia, com a visita prévia. Agora, o que acontece? Desmontaram a CEPLAC, a corrupção, porque o Geraldo Borges Santos, em 1979, ele escreveu a monografia, que ele fez essa monografia e estava fazendo curso de administração pública na Fundação Getúlio Vargas. Eu tenho esse arquivo. E eu fiz aqui, graças a Deus, um arquivo em PDF e mandei. A análise do desmonte da CEPLAC, né? Então, ali mostra o seguinte, ele mostra que os vícios internos, os vícios regionais, entre aspas, os vícios regionais, esses vícios regionais que existiam em outras instituições, na região cacaueira da Bahia, os funcionários da CEPLAC não deixaram que esses vícios regionais, entre aspas, que é a citação do Geraldo Borges Santos, da monografia de 1979, né, da Escola de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, essa é uma citação dele. Esses vícios regionais, entre aspas, eles não se infiltraram na CEPLAC. Por isso que diz na Bíblia, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Olha como é que Deus faz, né? Então esse versículo serve para a nossa aplicação, nossa análise. Então não existia fermento. Aí depois eu fui trabalhar no Departamento Especial da Amazônia, fui contratado, os demais colegas, eu citei os nomes aí, dia 5 de março de 1980,
E quando nós fomos trabalhar aí na Transamazônica, eu fui, graças a Deus, outros colegas, a gente trabalhava no Brasil Novo e teve uma alta demanda por seleção de áreas para implantação de novos cacauais no município do Uruará, que era chamado quilômetro 180. Eu passei uns 15 dias lá, porque o trabalho de seleção de solos para implantação de cacaueiro lá no escritório do Uruará, existiam muitas propostas e o quantitativo de profissionais de extensão rural naquela época não deu conta. E aí me solicitaram, eu e outro colega, nós fomos requisitados do Escritório Local do Brasil Novo, da CEPLAC, Brasil Novo Pará, para podermos dar apoio na seleção de solo. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. No ano que eu fui, não teve uma proposta sequer. Nenhuma área que eu fui visitar, nenhuma foi aprovada. Não, nenhuma área. Os solos, com uma baixa limitação e não atendia às necessidades ecofisiológicas do cacaueiro. É. Aí eu aconselhava, olha, o senhor, quem sabe, a pimenta do reino, ele, ô meu filho, aqui não dá, eu não posso plantar pimenta do reino, porque aqui não tem acapu, que é uma espécie arbórea aí da Transamazônica, que é parecido com a maçaranduba, né? Daqui da Bahia. É uma madeira de solo, que pode botar no solo, quanto mais bota no solo, parece que fica igual ferro. E tá a pimenta do reino, né? Como tutor, naquela época, se recomendava o uso de estaca de acapu. E não tinha estaca, não tinha capuzeiro nas matas. E tem mais, uma topografia muito acidentada e um baixo potencial hídrico na região. Eu passei lá uns 15 dias, eu fui lá. Nenhuma proposta foi aprovada, nenhum solo foi aprovado dessas áreas aí. É. Então, quer dizer, eu não estou aqui contando grandeza, não. Todos os colegas passaram por essa situação. Solo arenoso. Quantas áreas eu visitei que fomos fazer a seleção solo arenoso? Vai recomendar na Transamazônica, em pleno aquecimento global, plantar cacaueira a pleno sol em solo arenoso? Não se recomenda plantar cacaueira a pleno sol em solo argiloso ou de textura mediana, não é isso? O solo é eutrófico, tem boa, a média, alta fertilidade natural, mas acontece que quando chega no verão, esquenta o solo, aí os estômatos dos cacaueiros se fecham, porque se não fechar, a planta vai morrer logo. E aí o que acontece? Entenda, o solo, a terra roxa estruturada, TRE, que é a terra roxa legítima, que existe uma mancha significativa no município de Medicilândia, quando chega no verão, o solo racha. E acontece que as raízes mais superficiais dos cacaueiros são rompidas, porque esse solo racha. Agora vai plantar o cacaueiro a pleno sol, nesses solos aí. Quando chega no verão, as folhas ficam com declínio, as folhas dos cacaueiros, pois as raízes superficiais dos cacaueiros elas são rompidas, elas sofrem uma quebra mecânica, porque o solo racha, não é isso? É o solo, a terra roxa tem um alto teor de argila, não é isso? Quando chega no verão, racha, naturalmente. Então, quer dizer, o que acontece? Olha, olha, na época que a CEPLAC estava no auge, no seu afã científico, os pesquisadores, nas reuniões, puxavam a orelha da equipe técnica de extensão rural. Olha, vocês precisam ler o resultado de pesquisa, que tinha a revista Theobroma Cacau,
Cacau Atualidade, não é isso? Antes de eu entrar na CEPLAC, antes de eu ir para a EMARC de Uruçuca, EMARC CEPLAC Bahia Uruçuca, apareceu lá em casa que o meu pai era sargento da PM lá em Ilhéus, da banda de música de Ilhéus, sargento Otávio Ferreira dos Santos. Ele viajava muito e participava de eventos organizados pela CEPLAC. E uma vez ele apareceu lá em casa com uma revista, Cacau Atualidade. Aí eu gostava de ciência, né? Graças a Deus eu gostava e gosto. Aí eu comecei a ler, eu me interessei pelaquela revista Cacau Atualidade. Eu ainda estava no ginásio. Eu nunca me esqueço disso. Eu gostei porque a revista científica, eu gostava de ciência, aquilo me atraiu. Eu digo, poxa vida, que revista! Cacau Atualidade, entre aspas. Então, quer dizer, naquela época os pesquisadores reclamavam porque vocês precisam ler. E havia uma alimentação, resultado de pesquisa. E hoje, nós precisamos ler, estudar, revisar beneficiamento primário do cacau e toda a cadeia produtiva do cacau. A gente precisa estudar, revisar, precisa ler, precisa estudar o conteúdo teórico e a parte prática também. Não é assim? Porque aí o que acontece? Hoje, como é que está? Hoje, o que está acontecendo? Implodiram a CEPLAC, a corrupção destruiu a CEPLAC, a corrupção externa, porque o Geraldo Borges Santos, que escreveu a monografia da Fundação Getúlio Vargas em 1979, ele elencou várias causas que fizeram com que a CEPLAC obtivesse sucesso. Uma delas, entre aspas, não houve injunções políticas de agentes de políticos ou de política. Agora imagine, naquela época, o diretor da CEPLAC, o chefe do escritório local, diretor de CEPEC, diretor da área de extensão rural, eles tinham um crescimento vertical, eles vinham da própria CEPLAC, do quadro de funcionário. Esse foi também um dos fatores que ele elencou aí nessa monografia e disse que por isso que a CEPLAC se deu bem. Também foi um dos fatores, porque o camarada, para ser chefe do Departamento Especial da Amazônia, ele tinha que ter uma ascensão, uma carreira. Não é isso? Ele tinha que começar com uma carreira dentro do Serviço Público Federal, dentro da CEPLAC, para ser diretor da CEPLAC. Não é isso? Então, teve um colega nosso que ele foi chefe do CEPEC aqui na Bahia e especialista em solos, engenheiro agrônomo, e foi ser diretor do DEPEA, do Departamento Especial da Amazônia, lá no Pará, em Belém. A sede era em Belém, né? E aí o que acontece? Então, funcionário de carreira. Aí depois o que foi que aconteceu? Chefe, pessoas ocupando cargo de chefia na CEPLAC, indicado por políticos, pessoas que não eram do quadro da CEPLAC, apadrinhado político. Então, aí acabou tudo. Então, por isso que diz, né? A Bíblia diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas, capítulo 5, versículo 9. E a citação do Geraldo Borges dos Santos, que ele diz na monografia, eu tenho a monografia original, graças a Deus, e nessa análise do desmonte da CEPLAC, eu cito o texto, eu fiz a colagem dos textos direitinho, graças a Deus, né? E aí não houve influência de injunções de instituições políticas externas, não houve na CEPLAC. Todo mundo ficou vigiando para que aquilo não acontecesse. Isso. E os vícios regionais, entre aspas, são esses vícios. Não tem problema não. Vamos entregar essas sementes aí, porque a gente tem que mostrar para a sociedade que está entregando um mundo velho de semente, um quantitativo de semente híbrida. Olha, esse problema é sério. Olha só, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu trabalhei também, graças a Deus, no escritório da CEPLAC, o regional e o local de Altamira, Pará. De novembro de 2003 a novembro de 2006.
Deus falou para mim, olha, você, Dacildo, só vai entregar sementes híbridas de cacaueiro para o agricultor, agricultora, depois que você for fazer a seleção do solo. Do contrário, você não vai entregar. E se você entregar, você vai acertar as contas comigo, não é com o homem, não, viu? Porque Deus é Deus, Deus quer as coisas justas, né? Só Deus é perfeito, mas a gente tem que fugir do mal, da aparência do mal. Aí o que que aconteceu? Chegava caminhão, não havia seleção de solo. Como antes, e é o atual, e deve ser assim. Ora, e eu não tinha vergonha de carregar trado, não, nem tenho. Então eu não sou médico. Médico é que carrega estetoscópio, né? Que é mais sofisticado, aquela maleta. Eu não sou médico, então minha formação é técnico de nível médio, graças a Deus, é para levar o trado mesmo. Engenheiro agrônomo é trado, tem trado moderno, então vamos levar. Mas o trado moderno. Mas a gente não pode se envergonhar, né? De coletar amostra de solo, não, de fazer seleção. É um privilégio que Deus dá para a gente. Aí o que é que acontecia? Chegava agricultor no escritório, chegava caminhões com sementes na cabaça, dibra de cacau. Eu não ajudava nem a descarregar caminhão. Um dia me deu uma vontade, Deus disse, olha, se você for descarregar, você vai ser cúmplice, porque você vai entregar. Vai sim. Indiretamente. Aí eu comecei a ouvir indiretas e diretas, né? Ah, porque tem técnico aqui da CEPLAC que não quer mais nem ajudar a descarregar o caminhão com semente. Aí aquilo foi enchendo no meu ouvido. Aí um dia Deus disse, ah, meu filho, só tem um jeito. Você vai de porta em porta nesse escritório regional da CEPLAC e vai falar para os seus colegas e dizer, rasga logo esse verbo. Aí eu fui, graças a Deus, fui na paz, eu disse, olha, licença, bom dia, boa tarde, olha, eu vou dizer para vocês por que eu não nem entrego semente híbrida de cacau para ninguém aqui, para nenhum agricultor, agricultora, e nem ajuda a descarregar as sacas com cabaça de cacau, de semente híbrida. Por quê? Porque ninguém aqui está fazendo a seleção prévia de solos propícios para o cacaueiro. E Deus já me puxou minha orelha e disse que eu não posso entregar semente de cacau, porque o correto, o justo, é primeiro o profissional ir na área para fazer a seleção do solo. Aí acabou a conversa. E eu não entreguei semente para ninguém. Por quê? Como é que eu vou entregar uma semente de cacaueiro, semente híbrida, para um agricultor que eu vou ter que andar de cabeça erguida, eu tenho que olhar para ele, não com orgulho. Seja, eu saio daqui, eu vou no Pará, e aí, eu vou encontrar quem? Os filhos, a descendência e tal. E aí é o seguinte, olha, é uma tristeza, é uma derrota. Aí a gente ouve na televisão, no jornal, eita, na internet, a CEPLAC no Pará entregou não sei quantos milhões de semente. E aí, quantos hectares desses solos foram feitas a seleção, a visita, a seleção prévia? Então é o seguinte, não adianta, sabe? Aí é o seguinte, um pouco de fermento leveda toda a massa. Aí, em época de aquecimento global, meus amigos, é que o negócio deve ser mais criterioso. Claro que tem que ser. Não é isso? Aí agora é o seguinte, ó, todo mundo quer plantar cacau, né? Porque o preço da arroba aqui está R$ 700, de R$ 900 passou para 700, aqui em Valença, na Bahia, arroba de cacau. Aí todo mundo quer plantar, né? Tudo bem, né? Mas acontece que a Transamazônica tem uma experiência negativa da monocultura da cana-de-açúcar. Aí todo mundo esquece. E o próprio Brasil já padeceu por conta de monocultura do café, da borracha, da seringueira e do cacaueiro, não é isso? É. E aí não aprende, não aprende. Então quer dizer que o agricultor quer plantar cacau porque é um bom negócio. E o que que acontece?
a CEPLAC não assume, não pode assumir, né? Porque quer dizer, não faz assistência técnica de extensão rural, mas entrega a semente no escritório. Isso, olha, isso é o que se chama até de covardia. É muita covardia. Um profissional de assistência técnica de extensão rural, seja técnico em agropecuária, seja engenheiro agrônomo, entregar semente híbrida de cacaueiro para um agricultor, uma agricultora, sem conhecer o solo, sem lá escolher. É muita covardia. É covardia. É igual o camarada chegar assim e eu tenho um veículo que está sem freio, aí ele vem me pedir emprestado, aí olha, pode levar. Não é isso? Como é que vai emprestar um carro para uma pessoa sem freio? Então não tem freio, não. Essa entrega de semente de cacau, viu? Isso é uma derrota, é uma coisa que a gente nem não precisava nem estar conversando, sabe por quê? Porque é o defeito está na cara, entre aspas, como diz o cigano, né? É a linguagem aí do cigano. O defeito está na cara. Minha avó falava isso. O defeito está na cara. Já está na cara. Então é o seguinte, olha, eu não entreguei semente. Então a equipe técnica, se a equipe técnica da CEPLAC no Pará, em qualquer lugar do Brasil, fechar todo mundo, ser unânime é o seguinte, olha, a CEPLAC foi desmontada por causa desses fermentos, dessa corrupção, dessa crise de percepção moral, entre aspas, que existe, que tudo que é errado é certo, tudo que é errado é certo. Perfeito, é só Jesus. Aí, tudo que é errado é certo, é certo, não tem problema. Entrega essa semente, não tem problema. Aí, o que que acontece? Um pouco de fermento leveda toda a massa. É Gálatas capítulo 5, versículo 9. Mas esse fermento externo, que são os vícios regionais, entre aspas, que o Geraldo Borges dos Santos citou lá, né, na monografia da Fundação Getúlio Vargas, de 1979, que ele mostra que a CEPLAC, os funcionários, não deixaram que os vícios regionais, entre aspas, se infiltrassem na CEPLAC. São esses vícios, não é isso? Político que chega, não, rapaz, como é que um técnico, um profissional da ciência de agrária vai ser dominado por um leigo que não entende nada? Não é orgulho, ele não conhece, a área dele é outra, é política. Então, esse é o vício, esse fermento, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, leveda toda a massa, mas Deus não deixou que eu entregasse semente de cacau sem fazer a seleção prévia do solo. Não deixou. Ele disse: olha, se você entregar, é comigo, porque você vai se ver. Você não vai se ver com um agricultor aí, que depois que se der mal, ele vai te criticar e você não vai falar nada para ele. A mão de Deus ia pesar no meu lombo mesmo. E ai de quem cair na mão do Deus vivo. Isso está na Bíblia. Eu não quero cair na mão do Deus vivo, não. Isso? E aí o que acontece? Quantos agricultores que se, no afã de, não, porque tem que entregar a semente, não tem outra alternativa. Agora já pensou? Então, se o governo não tem condições de oferecer condições para que o profissional de agrária, de assistência técnica e extensão rural da CEPLAC, seja técnico de nível médio ou superior, vá fazer a seleção de solo, então ninguém da CEPLAC não vai se responsabilizar e entregar semente. É isso e acabou. Ninguém pode ser forçado, não. Mas aí falta o quê? Falta o quê? Coragem? Pede a Deus coragem. Falta sabedoria? A Bíblia diz o seguinte: quem quiser sabedoria, peça a Deus. E Deus não deu espírito de covardia, não. E Deus não gosta de homem covarde, nem mulher. É o seguinte: olha, o Senhor é político. A senhora é política, nós somos profissionais. Então é o seguinte: a semente está lá no campo de produção de semente da CEPLAC, mas nós não vamos entregar semente para agricultor, ao menos que a gente vá fazer a seleção desse solo. E ponto final. E todo mundo assina e faz um comunicado público com base na ciência, com respaldo técnico, porque a CEPLAC também, o Geraldo Borges de Santos, ele elencou o seguinte, que a clientela respeitava a CEPLAC, porque o trabalho da CEPLAC
tinha realmente uma lisura, né? Lisura. É, é. Na época que eu morava, eu nasci em Ilhéus, dia 10 de agosto de 1959. Aí, quando eu cheguei na fase de adolescente, ó, e jovem, primeiro é Deus no céu, depois é a CEPLAC e o Banco do Brasil aqui em Ilhéus. E aí, vem cá. Eu fui pedir à minha mãe dinheiro para fazer um trabalho de equipe quando eu estava no primeiro ano do básico, né? Aí, que hoje é o médio, né? Primeiro ano básico. Seria hoje o primeiro ano no médio. Eu disse, minha mãe, eu preciso de dinheiro para ir lá para o Pontal. Eu morava no Malhado e no outro bairro Pontal para fazer um trabalho lá para um colega, com um colega. Ela disse, que história é essa? Vamos conversar. Eu vou lhe dar o dinheiro, mas vem cá. Eu não estou humilhando ninguém, mas vem cá, quem é esse colega seu? Que negócio é esse de você sair do Malhado para fazer trabalho no Pontal? Aí eu disse, não, tá. Ela disse, olha, me diga uma coisa, esse colega seu, o pai dele, faz o que na vida? Trabalha aonde, com o quê? Eu não estou querendo ser melhor do que ninguém. Eu disse, minha mãe, ele disse, o pai dele, minha mãe, trabalha na CEPLAC. Ela disse, o quê? Então é o seguinte, quanto é que você precisa da Cilta aí de dinheiro? Eu tinha que pegar o ônibus do Malhado para ali a Praça Cairu, que era o terminal de ônibus em Ilhéus, e da Praça Cairu pegar o ônibus para o Pontal. Quanto é que você precisa? O pai dele trabalha na CEPLAC, então é homem de respeito. Então, quem já pensou? Isso aconteceu comigo. Eu não estou inventando, não, né? E graças a Deus foi assim mesmo. Ela me deu dinheiro, mas quando eu disse que a colega, o pai, trabalhava na CEPLAC, aquilo o quê? Vai, que Otávio conhece muita gente na CEPLAC. Otávio era meu pai, né? É o meu pai de criação. Otávio Ferreira dos Santos. Era sargento da PM, da Polícia Militar, da Banda de Música de Ilhéus. Pode ir lá. Quem foi o sargento Otávio Ferreira dos Santos? Aí eles vão dizer quem foi. Então era meu pai de criação. Graças a Deus. Aí meu pai dizia para mim, olha, Daci, eu tenho muitos amigos dentro de Ilhéus, mas eu tenho muitos amigos que são tudo funcionários da CEPLAC. Enchia a boca. E aí, porque respeitava. Então, era o bom fermento. Né? Não é isso? O bom fermento, mas um pouco de fermento negativo leveda, suja, contamina toda a massa. Então a gente, para poder realmente resgatar essa CEPLAC, né? E não é só dinheiro, não é só ciência, não é. É a lisura, é o compromisso, é o caráter. É assim e acabou. Não, ciência é ciência. Ciência é ciência. Então, a ciência do solo, as exigências ecofisiológicas do cacaueiro, no que diz respeito a solos, é preciso estudar quais são os solos, mas tem que ir lá, tem que fazer a seleção do solo primeiro. Então é o seguinte, olha, a palavra de Deus diz: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, não é isso? Mas acontece o seguinte, que a nossa formatura lá em Uruçuca, na EMARC, na Bahia, foi dia 22 de dezembro de 1979. Na formatura, na cerimônia, tem um momento de juramento. Então, nós fizemos juramento de só entregar semente híbrida de cacau ou aprovar solo para implantar e cultivar qualquer espécie vegetal de escala, nem escala comercial, mediante a visita, né, a prévia, fazer a seleção do solo propício para o cultivo do cacaueiro. É isso. Né? Uma vez um agricultor disse para mim, olha, Matos, é o seguinte, terra em lote, terra é solo, né? Solo agricultável. Mas o agricultor chama terra em lote, lá o fazenda, o gleba, né? E aí tem o módulo rural, entre aspas, cada região é lote de 90 hectares, Matos, é igual um boi. Boi é o seguinte, tem cupim, carne de cupim, tem carne de peito e tem filé. Isso eu ouvi, foi lá com o agricultor, ele disse para mim, foi um agricultor que falou. Ele disse, olha, Matos,
terra é o seguinte. Aí o que foi que aconteceu? Eu cheguei lá na época, em 1980, e quando reunia para fazer as demonstrações grupais de formação de novos cacauais, aí os agricultores, graças a Deus, Matos, que agora vocês só entregam a semente depois que vocês vêm na área com o trado, com aquele bicho de furar o solo, que eles chamavam, né? O trado. E só entrega com a visita, mediante a visita. Aí, agora eu quero ver, porque olha, aqui é o seguinte, o pessoal não tinha terra boa para cacau saía, pegava as amostras de solo noutra propriedade que tinha solo bom, chegava no escritório, entregava e pegava semente. Eu vi muito isso. Eu não estou inventando, não. Pois é. Você já pensou um negócio desse? E eles torcendo, que bom, a gente queria isso, que bom que a CEPLAC chegou aqui, vocês chegaram agora, eu quero ver, aí dava risada, quero ver aí os sabidão, aí, espertalhão aí, só vai receber semente se o técnico da CEPLAC vier aqui e brocar, eles falavam assim, brocar o solo, é furar, né? Tomar a profundidade e tirar a amostra. Até, quer dizer, tudo que é a gente, ninguém é perfeito, só Jesus, mas tudo aquilo que a gente procura fazer com esmero, com responsabilidade, a sociedade torce para que seja assim. Aí é o meio ambiente, entre aspas, que o Geraldo Borges dos Santos fala na monografia que ele escreveu lá da Fundação Getúlio Vargas de 1979, analisando o sucesso da CEPLAC. O meio ambiente é agricultor, é a sociedade que apoia a CEPLAC porque está fazendo a coisa correta. E é para fazer, né? Pois é, uma boa noite, obrigado aí.